Pedro não traiu Jesus, ele só negou. Não, Pedro traiu Jesus. A partir do momento que Pedro começou a negar Jesus, ele estava traindo, estava praticando uma traição. E mesmo assim, Jesus o perdoou, Jesus fez dele um dos discípulos mais conhecidos. E tipo assim, ele restaurou a Pedro. Ele não lançou Pedro fora, falou: não, Pedro, você me traiu, eu não quero você perto de mim, eu quero você bem longe de mim. Não, Jesus, ele falou assim: venha, Pedro, venha para perto. Quando Pedro conheceu Jesus, sabe o que Pedro falou? Quando teve a pesca maravilhosa, que ele pegou uma enorme quantidade de peixes que eu acho que nem poderia ser contado, ou se desse para contar seriam inúmeros. Pedro falou: não, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Porque quando a gente chega até Jesus verdadeiramente arrependido do nosso pecado, a gente não fala que quer se aproximar de Jesus. A gente fala assim: eu não sou digno de me aproximar de Jesus, eu não sou digno de estar aqui porque eu sou pecador. Assim foi Pedro quando conheceu a Jesus. Ele falou: não, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador. Mas Jesus disse: venha e me siga, porque eu não vou te fazer mais pescador de peixes, mas de homens. Então assim, Jesus, ele nos restaura e nos faz como Pedro. Pedro traiu Jesus, mas Jesus o restaurou e fez ele voltar a ter comunhão com ele e fez ele voltar... E fez Pedro voltar a ter comunhão com ele. Então assim nós temos que ser. Temos que ser como Paulo disse, sermos imitadores de Cristo como ele era. Então nós temos que imitar a Cristo. Se Cristo perdoou alguém que traiu ele, que fez algo que ele não gostou e mesmo assim quis mantê-lo perto, nós temos que fazer assim também. Temos que perdoar essas pessoas que nos traem, nos fazem mal, ou que fizeram algo que a gente não gostou e tê-las perto. Se a gente não quiser ter perto, tudo bem, direito seu. Mas se você ainda gosta dessa pessoa e você só não quer ela perto porque ela te traiu ou ela fez algo que não te agrada, se você já perdoou ela, se você já não tem nada contra ela, não tem por que você gostando dela, querendo ela como sua amiga, ou seja um namorado, seja lá o que for, você não querer mais ter ela perto de você. Mas isso vai da escolha de cada um, até porque Jesus não disse que a gente tinha que conviver, só disse que tínhamos que amá-lo. E amar é simplesmente desejar que a pessoa vá bem. Então vai de cada um querer conviver com quem traiu, ou com quem magoou, ou não. Eu conviveria numa boa e voltaria normalmente, mas cada um é cada um. Logo depois ele fala: quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não aceitou. Agora se lembrarão da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Aqui fala que quanto aos sacrifícios dos meus dons, fala que eles faziam muitos sacrifícios de carne e tal, comiam a carne também, mas fala que Deus não estava mais aceitando esse tipo de sacrifício. Deus, ele queria um sacrifício verdadeiro que viesse da alma. Não, ele não queria sacrifício de carne humana, não, perdão. Ele não queria um sacrifício de carne de animais, ele queria um sacrifício de alma. Que as pessoas verdadeiramente se arrependessem e fossem sinceras. Era esse tipo de sacrifício que Jesus queria. Deus queria, no caso, porque Jesus não era citado no Antigo Testamento. Mas Deus e Jesus é a mesma coisa, Espírito Santo. Enfim. E fala também que mas o Senhor agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados e eles voltarão para o Egito. Fala aqui que ele ia lembrar das injustiças que Israel, que esses povos aqui que foram citados nesse capítulo, e até os que não foram, ele lembraria das injustiças que eles praticaram, que eles fizeram, e visitaria os seus pecados e faria eles voltar para o Egito. Quando ele cita aqui que faria eles voltar para o Egito, não é que literalmente ele faria Israel voltar ao Egito. Quer dizer que ele voltaria à servidão. Não servidão no sentido literal também, porque eles voltariam ao exílio. Quando eles estavam no Egito, eles estavam querendo ou não exilado. Só que o que ele estava querendo dizer aqui nesse versículo? Que eles voltariam a ser exilados de novo, só que agora pela Síria, não pelo Egito. Só que o Egito era sinônimo de casa de servidão. Era sinônimo de exílio. Então, quando Deus fala aqui nesse versículo que ele vai fazer eles voltarem para o Egito, ele está querendo dizer: vocês vão voltar para o exílio por conta dos seus pecados, das suas iniquidades, por conta desses pecados que vocês praticam idolatria e outros tantos pecados que eles praticavam. E é isso. Fala mais sobre isso nesse versículo. Fala que eles vão voltar para o Egito. Não literalmente para o Egito em si, mas que eles seriam exilados e voltariam à escravidão. Só que na escravidão aqui no caso não é escravidão literal. É porque o fato de você não estar no seu país, não estar onde você gosta de estar, e você não ser livre para voltar para lá, você está em outro país obrigado, já é uma escravidão, querendo ou não. Então é nesse sentido que Deus está querendo dizer que eles vão voltar para o Egito. Aí no último versículo fala: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes.
fala que Israel, ela acabou, querendo ou não, por ter praticado esse pecado de idolatria e outros tantos pecados que não estão segundo a lei e a vontade de Deus, eles se esqueceram do seu Criador. Ou seja, quando a gente se esquece de alguém, a gente não tem que exigir que essa pessoa lembre da gente. Então, se a gente se esquecer de alguém e essa pessoa uma hora ou outra acabar se esquecendo da gente, a gente não tem que cobrar nada dela. Porque, querendo ou não, quem esqueceu primeiro foi a gente. Então, o que Deus estava querendo dizer aqui também? Ele estava querendo dizer o seguinte: vocês se esqueceram de mim, certo? Se eu me esquecer de vocês, não venham me cobrar, porque vocês se esqueceram de mim primeiro. Quando a gente se esquece de alguém, a gente está dando legalidade para essa pessoa se ela quiser se esquecer da gente. Então é isso também que Deus está querendo dizer aqui nesse versículo. Que se ele se esquecesse de Israel, não era por culpa dele, era por culpa do próprio Israel. Porque eles se esqueceram primeiro, então era todo o direito de Deus querer se esquecer de Israel. Só que Deus, ele é tão bom, tão misericordioso e tão amoroso com o seu povo, não só Israel, mas a gente. Mesmo quando Israel se esqueceu dele, mesmo quando nós nos esquecemos dele hoje em dia, ele se lembra de nós e ainda tem misericórdia de nós. E Judá edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes. Judá acabou edificando cidades fortes por quê? Judá sabia que uma hora ou outra a Síria ia chegar até os seus portões querendo conquistá-la. Então o que Judá fez? Ela se preveniu edificando cidades fortes. Só que nada disso ia adiantar, porque Deus já tinha decretado que Israel, Judá, Efraim, Samaria e todos esses povos que foram citados até agora no livro de Oséias iam ser levados ao exílio, seja pela Síria, seja por qualquer outro país. Então, assim, independente de Judá ter edificado essas cidades fortes, eu acho que cidade forte era uma cidade de abrigo ou de onde se treinava os exércitos. Só que a questão é aquela: mesmo Judá tendo feito tudo isso, nada disso impediu o fato de que Deus iria permitir Israel e todos esses povos que foram citados serem levados ao exílio novamente. Então era isso que Deus queria dizer nesse versículo. Mas eu enviarei o fogo contra as suas cidades. Ou seja, mesmo ele falando que Judá edificou cidades fortes, que Israel buscava ajuda, Judá buscava ajuda, Efraim buscava ajuda e a Samaria provavelmente também buscava, mesmo assim nada disso ia adiantar. Por quê? Quando Deus ele dá um decreto de algo, você pode fazer o que for. Deus não vai mudar aquilo. É igual fala aquela palavra: a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Você pode forçar uma porta do jeito que for. Se você não tiver a chave dela, ou você vai ter muita dificuldade de entrar dentro daquela porta, ou você não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Assim é Deus. Deus ele tem a chave dessa porta. Então se ele fechou, você pode forçar o quanto você quiser a porta que ela não vai abrir. A mesma forma, se uma porta ela tá aberta, se você não tiver a chave dela, você não vai conseguir fechá-la de jeito nenhum. O máximo que você pode fazer é escorar algo atrás dela para fechar, mas ela não vai estar fechada. Então assim, essa palavra quer dizer isso também. Que tipo assim, mesmo Israel buscando ajuda, Efraim buscando ajuda, Judá buscando ajuda, Samaria buscando ajuda, Judá edificando cidades fortes, nada disso impediu o que estava por acontecer, nada disso ia impedir o exílio, nada disso impediu o que Deus já tinha falado, porque Deus já tinha decretado. Então mesmo que eles fizessem tudo isso, nada disso ia adiantar, por conta do que Deus já tinha falado, que ele fala aqui: eu vou enviar um fogo consumidor não, eu enviarei um fogo contra a sua cidade. Ou seja, esse fogo que ele está falando não é literalmente um fogo, mas era costume daqueles povos, quando eles iam conquistar outros lugares, quando eles chegavam para conquistar a cidade, eles ateavam fogo em tudo. Mesmo que assim, eles vão habitar aquela cidade depois ou vão colocar alguma coisa na cidade, eles ateavam fogo. Eu não sei por que isso, mas eles ateavam fogo assim que eles conquistavam uma cidade. Então, e no finalzinho desse versículo, que é o último versículo do capítulo 8, fala o seguinte: ele consumirá os seus palácios. Ou seja, esse fogo que Deus iria enviar, que seriam as nações que iriam conquistar Israel e esses outros povos, esse fogo não iria apenas consumir tudo, tipo casa, plantações, tudo, mas iria também consumir os palácios. O que eram os palácios? Onde os príncipes e os reis ficavam. Os príncipes e os reis, por serem os líderes, eles eram os que tinham mais responsabilidade de fazer o povo parar de praticar idolatria. Só que ao invés deles evitarem isso, eles incentivavam e eles ainda praticavam junto. Então quando Deus fala, ele está trazendo a justiça sobre os reis e os príncipes também desses lugares, porque era onde eles moravam, os palácios. Então quando ele fala que ele irá consumir, mandaram fogo para essas cidades, para onde eles moravam, ele está querendo dizer: eu vou consumir vocês, mas não apenas vocês, eu vou consumir os líderes de vocês também, porque eles também praticaram o pecado, eles também praticaram a idolatria. Então quando ele fala assim que vai enviar um fogo
para consumir os palácios, ele está falando sobre isso, que ele vai consumir também aqueles que não eram para estar praticando isso, mas eram para estar corrigindo. Então, assim, quando ele fala, vai enviar o fogo que irá consumir todas as suas cidades e os seus palácios, ele está querendo falar sobre isso também, sobre consumir os reis e os príncipes, que eram os principais que deveriam não estar apoiando essa prática, mas estavam apoiando e ainda estavam praticando junto. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado o coração de cada um, que Deus possa falar mais a cada coração, que Deus abençoe o dia, a vida de cada um, aqueles que vão trabalhar, bom trabalho, aqueles que estão em casa de folga ou férias, tenha um bom descanso, aqueles que não estão empregados, creia que Deus irá abrir uma porta para você, e aquele que está empregado e quer mudar de emprego, seja lá qual for o motivo, porque Deus sabe, Deus conhece tudo, Deus com certeza irá abrir uma porta para você, mas será apenas no tempo e no momento certo, que será o tempo e o momento dele, porque o tempo de Deus é o quê? Não é apenas bom, mas ele é perfeito e agradável. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado o coração, a mente e a vida de cada um. Que Deus abençoe a família e a vida de cada um, o emprego e a vida pessoal de cada um. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.